extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável na Renascença com Dácia e FNAC, uma marca extremamente agradável para encontrar toda a cultura e tecnologia. Na quinta-feira acordámos com a triste notícia da morte de Marco Paulo. Nos dias seguintes acordámos com a feliz notícia de que seriam horas e horas de televisão sobre Marco Paulo, muitas delas feitas por pessoas que não têm assim tanto a dizer sobre Marco Paulo. E por incrível que pareça, começamos mais uma semana de extremamente desagradável com o apoio da Dácia. É verdade, não se percebe como é que uma marca tão prestigiada continua a apoiar isto. Eu acho que eles andam distraídos. É bem provável, até porque o Dacia Duster é o carro oficial dos distraídos, uma vez que faz o trabalho quase todo sozinho, então com o sistema de ajuda à condução, que inclui o alerta de saída de faixa, ou então os para-brisas automáticos. É também o carro de eleição dos preguiçosos, porque praticamente estaciona por nós. Dacia Duster, para quem não quer fazer um curso. Então. Para quem não quer fazer um curso antes de conduzir aquele carro, é só chegar e andar. Muito bem, ok. Bom, os últimos dias foram de merecidíssima homenagem a Marco Paulo, mas tendo em conta a sua extensa discografia, não se percebe porque é que não passaram mais música. Então, mas passaram de tantos concertos em todos os canais? Não, pois, mas deviam ter passado ainda mais. É que assim sobrou muito tempo para encher com pessoas que conheciam bem Marco Paulo e também com outras que o viram só uma vez, como a Xana. Xana. Oh, João, realmente eu fiquei um bocadinho surpreendida. Ficámos todos, não é? Com esta notícia. Eu nunca tive uma ligação forte com o Marco. Estive apenas com ele uma vez. Se nunca teve uma ligação forte com o Marco, não venha a este programa, que serve para recordar histórias do Marco Paulo, mas histórias um pouco mais longas. Não é isto. Viu uma vez. Na televisão. Depois nem chegou a esclarecer essa parte. Deixem, mas é espaço para pessoas que privaram com o Marco e têm histórias interessantes para contar. Ou para pessoas que privaram com o Marco. Pronto, só essa parte. Sem a parte das histórias interessantes, porque nestas alturas difíceis não dá para ser muito exigente. Temos um episódio engraçadíssimo que eu perguntei ao Clemente se havia de tocar no assunto, porque ele já não tinha apetite, não é? E o Clemente lembrou-se de lhe fazermos um batido. Se alguma vez, e comentava eu com o Clemente, se alguma vez me tinha passado pela cabeça que eu ia para a cozinha do Marco Paulo fazer-lhe um batido. Então, e o episódio que era engraçadíssimo? Era isto. Também te digo, Luciana, se te aconselhaste antes com o Clemente e ele disse, boa ideia, conta essa história que é excelente e é engraçadíssima, bela amiga que aí tens. Lá fui eu e a Luciana e o Marquito para a cozinha, lá fizemos um batido, lá trouxemos e realmente ele tomou o batido. São estas memórias, são estes, quem conviveu, é estas memórias que ficam. São estas memórias que ficam. Espero que não. Eu espero que fiquem outras, muitas outras. Imaginem, 79 anos de vida, mais de 50 de uma carreira incrível e no fim a memória que fica é ter bebido um batido de frutos vermelhos feito pela Luciana e pelo Clemente. À célebre pergunta, quantos engenheiros são precisos para trocar uma lâmpada? Podíamos juntar esta. Quantos artistas musicais portugueses são precisos para fazer um batido? Bom, felizmente, depois entrou o Fernando Correia Marques por telefone para contar aí sim uma história daquelas marcantes. Quando lancei o meu primeiro ou segundo single, eu fui ao programa de Desportara e recordo-me quando ele acabou de atuar, eu ia entrar e ele deu um salto da escada e Fernando, vamos qualquer dia daí a almoçar um dia e assim mais. Eu fiquei assim, olha o Marco Paulo, Marco, prazer em conhecer, muito gosto, tanto e Não, afinal esta história também não presta. Vamos ter que desligar, pronto. Ok, Fernando? Grande beijinho. Voltamos à Luciana, desta vez tentamos criar uma memória mais antiga, mas atenção que esta também inclui coisas batidas. Tenho uma situação que me marcou para o resto da vida, que peguei num martelo uma vez e fui em direção à televisão para partir a televisão, tinha eu 6 aninhos, porque achava que entrando dentro da televisão eu ia ter com ele. E ia cantar as músicas com ele. Percebo. Eu sei que não é o tema que nos traz aqui hoje, mas isto ajuda a perceber uma polémica antiga. Lembras-te quando o Yannick Jaló acusava a Luciana Abreu de lhe ter partido a televisão? Sim. Se calhar estava a dar uma atuação, sei lá, do Frank Sinatra e ela só queria ter com ele para cantarem o New York. Sim. As pessoas é que na altura viram maldade nisso. Bom, a verdade é que Marco Paulo mexia com televisores de norte a sul do país. Nuno, bom dia, bem-vindo. Bom dia. O Nuno, cantor. É verdade. E fã de Marco Paulo desde que idade? Olha, desde que eu me conheço ser gente. A minha mãe era uma fã enorme e a minha avó, então, a minha avó era daquelas mulheres que quando o Marco ia à televisão beijava o ecrã da televisão. Ela dava-lhe beijinhos no ecrã da televisão quando ele aparecia. Bem, antes beijinhos do que marteladas, não é? Sim, mas isto foi outro fenómeno a que assistimos muito nos últimos dias. Pessoas cujas mães, tias, avós
eram grandes fãs do Marco Paulo. Então mais valia terem ido elas à televisão, em vez de, por exemplo, o Cândido Pereira, comentador CMTV. Eu passei muito tempo com a minha avó. Minha avó era fã, o meu pai também era fã. Aliás, o meu pai era conhecido como o Marco Paulo de Olhão pelas imitações que fazia em certos jantares, convívio de amigos. O Marco Paulo Para que ter em estúdio o filho do Marco Paulo de Olhão quando podíamos ter o Marco Paulo de Olhão, não é? Não é assim tão inacessível. Será assim tão difícil arranjar alguém que tenha convivido de facto com o Marco Paulo? Calma, estão-me aqui a dizer no meu auricular imaginário que temos em linha Daniel Martins, organizador do Baile da Rosa, onde o Marco Paulo foi uma vez. Queremos ou não? É melhor que nada. Pronto, vamos arriscar, até porque Daniel Martins garante que é uma história estuteante. Estuqui? Estuteante. Foi memorável e foi estuteante. Começou logo de uma forma bastante animada, porque o Marco Paulo chegou acompanhado da Lili Canessas. Um dos encontros principais da noite foi o Marco Paulo e o Tony Carreira. Era até uma altura em que havia ali uma tentativa de criar uma rivalidade que nunca existiu entre os dois. E, efetivamente, o encontro não foi o mais falado da noite, porque o vestido da Lili Canessas acabou-se por incendiar à entrada. E escusado será dizer que esse foi o assunto que dominou toda a noite. Realmente. Parecia mesmo que vinha aí uma história interessante sobre o Marco Paulo e até sobre o seu rival, tipo Messi e Ronaldo, mas depois a Lili Canessas pegou fogo e deve ser altamente inflamável, portanto percebe-se que tenha concentrado todas as atenções. Bom, quem apareceu também em todos os canais nos últimos dias foi João Fortes, não sei se sabes quem é presidente da Câmara de Mourão, terra natal de Marco Paulo, e percebemos que deve ter sido eleito por ser mesmo muito competente, porque pela oratória não foi. Olá, muito bom dia. Sim, de facto, hoje, quando fui confrontado com a notícia do falecimento de Marco Paulo de manhã, antes de vir para a Câmara, percebi a gravidade da situação. Percebeu a gravidade da situação, pois de facto, assim, de repente não me ocorre um quadro mais grave do que a pessoa ter morrido. Ainda hoje iremos solidarizar-nos com uma informação nas redes sociais e noutros meios comunicativos. Meios comunicativos são meios que são o oposto deste autarca, meios que gostam muito de comunicar. No dia seguinte, o autarca de Mourão esteve no 2 às 10 e aí mais a frio, não é? Com mais tempo para digerir esta notícia. Já falou. Sim, estava exatamente igual. As dificuldades eram as mesmas. Sr. Presidente, como está? Vou tratar pelo Sr. Presidente ou pelo João? Pode tratar pelo João, não há problema nenhum. Presidente, sou jovem. Ó João, é uma notícia que se recebe, apesar de, como eu disse há bocadinho, já estava doente, mas ninguém está à espera do embate, não é? Recebe-se um embate. Como é que receberam isto? Recordo-me perfeitamente, estava em casa, estava a preparar-me para sair. Recordo-me perfeitamente, pois claro que recorda, pois foi ontem, não é? Não foi há 10 anos. Bom, se calhar passamos para alguém mais treinado a estar em frente às câmaras, Manuel Luís Goxa. Fez questão de estar aqui presente. Sim, homenagear o cantor, acima de tudo, ele que esteve presente em tantos programas que eu fiz, em dezenas de programas. Aliás, ele sempre foi um trunfo para todas as estações, RTP, TVI, SIC, não é? E portanto, eu acho que devia passar por aqui. Julgo que estamos a falar no programa da Júlia, não é? Um beijinho, querida Júlia. Isto foi a versão profissional daquela típica pergunta dos populares que é: isto é para onde? Isto é para onde? Isto vai dar onde? Sim, sim. É para a SIC. Manuel Luís Goxa estava a ser entrevistado apenas na qualidade de pessoa que foi ao velório, mas rapidamente se esqueceu e começou a falar como se estivesse a conduzir a emissão especial até sempre Marco Paulo. E deixa as suas canções imortalizadas em inúmeros discos, CDs, LPs, portanto, não é do seu tempo o LP, mas é do meu e da Júlia. Mas e, portanto, o Marco é do meu tempo. Certeza. Os artistas continuam vivos, imortalizados através daquilo que nos deixam, neste caso são as canções. Recorda-se de alguma história que queira aqui partilhar, alguma história que lhe tenha acontecido com o Marco? Hoje em dia não se paga aos artistas, eu acho muito injusto porque há grandes artistas que deviam ser pagos por ir à televisão e há alguns que até deviam pagar por ir à televisão. Pronto, isso é apenas uma provocação. É gosto a ser gosto. Goxa a ser Goxa, muito bem, mas isto agora era sobre o Marco Paulo ter sido Marco Paulo. Se o Manel pudesse focar-se um bocadinho no tema. Eu vou pedir imensa desculpa, mas é assim, eu por acaso fui agora apanhado pelo programa da Júlia, como vocês sabem, tenho um carinho muito especial pela Júlia, mas eu não gostaria de falar muito mais, porque o velório é uma coisa que eu acho que deve ser muito íntima e privada. As melhores, aliás, eu ontem estive na CN Portugal justamente a falar do Marco Paulo. Eu achei que ia dizer as melhoras. Não era as melhoras, eram as melhores. Ok, mas faz sentido. Falou só por ser para a Júlia, pronto, foi uma exceção, porque o velório é um momento íntimo e privado. Obrigada por ter estado aqui connosco, Júlia. Despedimos-nos deste direto tenho que falar com um grande amigo teu e nosso. Ai não, afinal ele vai ter que ir ali falar para outro canal, parece-me ser a CNN.
A repórter Isabel Semedo tem acompanhado esta cerimónia fúnebre na Basílica da Estrela. Pergunto-te se há muitos rostos conhecidos por aí. Alguns rostos conhecidos, sim. Já esteve aqui o Presidente da Câmara de Lisboa, já esteve Marcelo Rebelo de Sousa e agora o nosso José Luís Goxa, que veio aqui também prestar uma última homenagem. Eu estava a ser injusta, não era ele, era o primo, era o José Manuel Luís Goxa. Ok. Já o Manuel Luís entrou para a Basílica e não prestou mais declarações. Tirando estas. E regressamos à Basílica da Estrela e ao velório de Marco Paulo. André, para ouvirmos homenagens, e tens uma agora ao teu lado para ser feita. Muitas homenagens que já se prestaram a Marco Paulo. Comigo está Manuel Luís Goxa. Boa tarde, Manuel Luís. Fez o pleno. Era para ter sido a última entrevista, esta à SIC Notícias, mas depois apareceu quem? CMTV. Opa. E um homem não é de ferro. Claro. Ele já falou à SIC por ser o programa da melhor amiga. Já falou à CNN por ser um canal irmão da TVI. Agora tem de falar para a CMTV por ser a estação do marido. Claro. Às vezes dizes que o velório é só para a família. Neste caso foi para gente que é de alguma forma familiar ao Goxa. Na verdade, durante a conversa com o repórter da CMTV que vamos ouvir agora, eu nem percebi bem se Manuel Luís estava a falar com ele ou consigo próprio, porque parecia que estava a pensar alto. A dor para mim é uma coisa privada e não é partilhável. Mas aceita, quer dizer, não é aceito. Não tem que aceitar. Aceitar já é colocar-me numa posição de superioridade. Eu respeito perfeitamente as pessoas que acham que devem partilhar com o seu público os momentos menos agradáveis da sua vida, porque estão a ajudar outros e ajudando-se a si próprio. Em relação a temas preferidos do Marco Paulo, há algum que o Manuel Luís recorde melhor? Não me lembro de coisa de... Não. Maravilhoso Coração. Não, temas, canções. Que susto! Depois disto tudo só faltava não conhecer uma única... O que seria temas tipo, falo sobre ciências naturais, história e geografia, com Marco Paulo. Uma música, que alívio, isso sei. Ai, meu Deus. Bom. Ele continua. Ele depois continua. O segredo da carreira de Marco Paulo passa muito pela inteligente construção do seu repertório. Canções que eram adquiridas pela editora Valentim Carvalho lá fora, não é? E que depois faziam ainda maior sucesso na voz do Marco Paulo. Portanto, o Maravilhoso Coração é uma canção espanhola do Rafael, que é um artista que ainda está vivo e que é estimadíssimo em Espanha. Pois é, também achei desagradável sublinhar que o Rafael ainda está... tem mérito nisso, não é? Ganhou. O Goxa apanha-se em frente a uma basílica e acha automaticamente que está a apresentar as cerimónias fúnebres da Rainha Isabel II ou o casamento da filha do Dom Duarte. Não é? Não consegue parar. Por outro lado, é a companhia ideal para um funeral, porque tem imensos fun facts para quebrar o gelo. Não fica aquele silêncio desconfortável que às vezes há. Ouve-se assim o Goxa. Vocês sabiam que o Maravilhoso Coração é da autoria de Rafael? E sabiam que é Rafael com PH? E sabiam que ele era conhecido como El Niño de Linares? Pergunta, Manuel, em relação ao facto dele também ser uma estrela de televisão, foi também algo que ele apostou? Está a falar da faceta de apresentador que começa na RTP. Começa na RTP num programa, curiosamente, olha, aqui está uma curiosidade, eu fui o primeiro convidado a par da Tonicha num programa gravado num auditório Casino Estoril na década de 90, Eu Tenho Dois Amores. Quase que aposto que foi uma ideia do José Eduardo Muniz tê-lo desafiado. Maria Rueff fazia sketches e era Rosa Lobato de Faria, a poeta, a escritora, a atriz, quem lhe escrevia coisas, portanto, quem o apoiava em termos de palavra. Ai meu Deus, como é que se desliga? O quê? O Goxa. Ele começa aí a sua faceta, ele começa aí o desafio de apresentador. Eu não vou ser hipócrita, não era muito calhado para a apresentação. Não era preciso ser hipócrita, bastava ficar calado. Bem sei que isso é um desafio quase impossível para o Goxa, que não queria falar e está a falar há 35 minutos. Mas também vos digo, aposto que Marco Paulo apreciaria esta honestidade do Manuel Luís, porque ele era igual. E está aqui a Ana Marcos que não me deixa mentir. Muito admirador dos artistas, mas se calhar é capaz de dizer aquele é bom, mas não tem grande voz. Porque eu não tinha filtro. As minhas cantigas. Ou não gosto de cantar as minhas cantigas. E o João Baião também não me deixa mentir. Ai, não? Como aqui uma vez na Casa Feliz Marco, vamos ter agora aqui a Vanessa que vai cantar uma canção. Mas eu não gosto de cantar canções minhas. E ela já estava a cantar. E a Diana Chaves também não me deixa mentir. E às vezes a cantarmos assim um bocadinho as músicas dele, ele a cantar, olhava para mim, não me estragues a música. E a Noémia Costa também uma vez aqui no Casa Feliz disse, o Marco foi condecorado, ele, eu já disse isso. No fundo era um homem que era contra a redundância. Eu aprecio isso. Deu-me um raspanete. Durante a atuação fez só assim, de soslaio, por cima do ombro. Calce! Se calhar a Luciana estava a cantar uma música dele e o Marco já tinha avisado que não gostava. Tem-se falado muito de grandes êxitos de Marco Paulo, tipo Ninguém Ninguém, Taras e Manias, Sempre que Brilha o Sol, mas também há aquela do papel principal. Essa é da Adelaide Ferreira? Não, mas havia uma versão do Marco que era assim, mas então o papel principal não é meu?
E a Maia e a Júlia Pinheiro fizeram questão de recordar isso. Marco Paulo não era fácil de entrevistar, porque ele queria sempre conduzir a conversa para onde ele queria. Ele idealizava as perguntas e as respostas. Ele dizia, não, mas agora não falei disto. Então, mas já acabou. Então, mas eu não falei de não sei o quê. Então, mas isto não era eu o entrevistado principal? E eu acho que aquele sorriso depois nos desarmava. Completamente. Não é? Eu nunca consegui zangar-me com ele e tu também não, com certeza. Eu tenho situações com ele em que ele foi que ele me desconcertou completamente, mas depois compusemos a coisa. A Júlia a pensar, também não vou mentir agora, não é? E dizer que nunca me zanguei com ele. Não fica bem. Vou talvez focar-me na parte em que fizemos as pazes. Eu acho isto refrescante porque nas despedidas ouvimos sempre morreu um homem bom e nunca ninguém tem coragem de dizer morreu um homem bom com mau feitio. É por isso que eu acho que a mais linda das homenagens foi aquela da Dona Esther no mercado de Benfica. É que a Esther comportou-se exatamente como o Marco Paulo se comportaria. Dona Esther, bom dia. Bom dia. Estamos em direto neste momento para a SIC. Ai, Jesus. Há pouco, quando conversávamos nesta entrevista, dizia a Dona Esther, dizia-me que já esteve à conversa com o próprio Marco Paulo. Como é que foi, Dona Esther? Não percebi. A senhora contava-me há pouco que já esteve à conversa uma vez com o Marco Paulo. Como é que isso foi? Não, eu não estive. Mas foi no próprio programa, não é? Mandou-lhe uma mensagem no programa. Não, eu nunca contatei com ele. Então, o que é que nos estava a contar há bocadinho? O que eu estava a contar há bocadinho é que ele veio aqui uma vez. Esteve ali nos queijos, esteve ali na fruta, que vieram cantar ainda no sábado o programa que ele fez, que já não era o programa que ele costumava fazer com a Ana Marques. Já era um programa mais antigo que deu no sábado, que eu via todos os sábados. E então? Pergunta ao repórter já um pouco enervado. Ai. Não vai atender agora a chamada, Dona Esther. Diga-me lá uma coisa. Dona Esther. Dona Esther, só para terminarmos, já vai atender o seu telefone. Diga-me lá uma coisa. A senhora tem uma neta chamada Joana? Tenho. E então, o que é que isso tem a ver com o Marco Paulo? Nada, calhou. Nada, calhou. Chama-se Joana como podia chamar-se Anitta e ainda assim não teria nada a ver com o Marco Paulo. E então, vi aquelas a cantar, vi a rapariga dos queijos a cantar e nem sequer me vieram aqui com ele. E eu fiquei muito triste, porque quando é outras entrevistas que não era ele, vêm sempre aqui ter comigo. E naquele dia ninguém se lembrou. Pois é. Num programa feito para recordar Marco Paulo, Dona Esther quer recordar o dia em que não foi lembrada pela SIC. As pessoas ficaram todas com muita pena do repórter, Luís Maia, coitado e tal, mas amanhã vou explicar-vos porque é que não devem ter pena. Ele mereceu. Cenas do próximo capítulo amanhã. Muito bem. Extremamente desagradável. Com FNAC e Dácia, criada para usar todos os dias por muitos anos.